Simbologia do leão. Lioa filosófica, identificando limitações, congelamentos, discernimentos, liberações, expansões e níveis de entendimento em uma imagem. Tratamos nesse momento de símbolos, imagens, discursos e interpretações relacionadas a religiões e espiritualidade. Áudio gravado em março de 2023, entre vários dias e adicionais em 13 e 14 de março, para compartilhamento educativo em Estúdio Alfa e Ômega Criativa, por Cibele Manweiler. Então, assim, isso vai trazendo um discernimento maior e trazendo essas questões que eu falo também da questão cultural, né, que eu fiquei citando o caráter interpretativo, no sentido de ver o que é uma experiência genuína de um ser que convida através de uma expressão padrão de comportamento que continuamente você vê que vai estimular no outro amor, fraternidade, carinho, compaixão, alegria, satisfação, prazer, beleza, reconhecimento, etc. E o que é outra coisa, que não tem nada a ver com isso, que é o lamber o ego, e que daí já estaria contra um processo do crescimento interior, onde o ego tem que ceder, né, para que essa consciência maior no ser gerencie ele. Porque a função dele é só a proteção fisiológica, e é para isso que ele tem que servir. Se ele sai daí, ele vira essa coisa, né, que é meio que sempre confunde amor com um sistema de troca, onde o reconhecimento dos potenciais, digamos, de valoração, eles vão ficando confusos, né? Então, aí a gente vê bem claro como isso pode ser pernicioso no campo psíquico, mesmo que de forma inconsciente, né? De tendenciar o ser para certos padrões de comportamento. Aí poderia surgir a pergunta, mas por que para algumas pessoas isso não faz diferença, né? E para outras pessoas pode ser um processo incomodativo. Não só incomodativo no sentido, não gostei, pensei sobre isso, mas incomodativo até de gerar um desconforto, sei lá, físico, psíquico, alguma coisa nesse sentido. Entendo eu, trazendo outras referências, e tem os textos lá no Flor de Ouro, que tem questão também dos panos de fundo de outros conhecimentos. Então, para alguns campos de consciência, é aceitável uma explicação dessa sem muita reflexão, porque não tem outros conteúdos, né, que permitam que a pessoa tenha um senso crítico mais bem desenvolvido e uma aceitação e coragem de aceitar esse senso crítico desenvolvido, né, no sentido que muitas vezes você vai perceber coisas que uma grande maioria já está ali num processo meio que de uma dissonância cognitiva, num engatilhamento pré-pronto, né, com relação àquela questão, então, no sentido de que nem pensa sobre. Então, para alguns padrões de consciência é até aceitável. E eu entendo que para outros padrões de consciência já não é, porque tentar entuchar, né, uma ideia sem essa elaboração, que eu coloquei esse exemplo, por exemplo, para ter esse discernimento psíquico e, no caso, até se desapegar, né, de, por exemplo, padrões inconscientes de culpa, dúvida ou medo relacionados ao tal Deus fulano, que por sua vez tem a ver com, por exemplo, esse conto que eu citei, né, de achar que ficar dando poder para essa coisa, né, e aí aquilo não querer questionar, por exemplo, né, não querer pensar sobre, porque tem junto um elemento psíquico, às vezes no ato de fala de quando vem essa situação coercivo, né, onde o processo discursivo ele já vem com um caráter ali de associações, condicionamentos mentais coercivos associados, né, criando gatilhos negativos para a pessoa. Então, mas para certos campos psíquicos isso não entra de forma nenhuma. Em certos processos de elaboração, você já entende, é tranquilo e tá tudo bem. Isso também, se for uma pessoa muito religiosa, não significa que a pessoa se afastou de nenhum divino e nem nada. Em alguns campos de trânsito, eu diria, dentro desse elemento psíquico, onde a pessoa está tomando esse grau de conhecimento, ela tem muitas competências de outras referências que vão trazer mais complexidade para esse senso crítico de valoração, né, das coisas, desde a matéria até as coisas abstratas, já não entra,
né? Então ali já fica conflituoso, digamos assim, né? Então em alguns campos psíquicos você quer enfiar isso e querer florear em volta, né? E, por exemplo, fazer um link desse ser, né? Que é o pai na historinha e que está associado a uma ideia de Deus, com o Cristo, que é um contraponto total, absurdamente total de expressão, né? Contraponto. Um está numa polaridade, o outro está na outra. O Cristo teria um acolhimento total de ambas as situações. Que dirá, ele ia convidar o cara lá do bife para experimentar uma atividade mais vegetariana, né? Mas é isso aí. Então, assim, certos elementos psíquicos já não entram, então esse discernimento ele acaba sendo natural quando você transpassa, e no trajeto pode ser dificultoso quando no sentido de que a pessoa toma essa autoconsciência, ela tem um monte de conteúdo que vai despertar a mente dela para fazer esse questionamento, e aí no meio do trânsito tem que fazer um enfrentamento com heterossugestões, né? Que eu já falei das heterossugestões, tem lá no outro canal. Né? E aí, você tomando consciência dessa heterossugestão, você vai também, esse discernimento ele se amplia, no sentido, ele consome, assim, eu falo não só pela minha experiência, pela relação com outras experiências de outros indivíduos, e em vários campos de referência religiosos diferenciados, principalmente no que eu estou me referindo aqui, é fazer esse discernimento do que vem o símbolo, o rito, com uma experiência genuína de qualquer tipo de transcendência, e o que é uma interferência de conveniência sociocultural, né, e algumas vezes bem temporal, bem específica de um grupo de consciência daquele período que só podia entender daquele jeito. Então, nesses casos, né, certos desapegos que removem esses bloqueios engatilhados e não necessariamente afastando de toda a referencial inicial de onde a pessoa emerge de uma vez fazendo uma quebra bruta. Né? Tem os exemplos lá, por exemplo, no Joseph Murphy, e aí eu volto a falar da questão da visualização, citando esse exemplo, da importância dessa questão desses exercícios, e que não tem no cristianismo, mas tem aqui, mas que eles podem ser válidos em outros desenvolvimentos, onde você tem esse referencial simbólico, né? Associado a questões de poder pessoal, poder divino, desenvolvimento da sua elaboração interior mais autodominante, com um senso crítico mais elevado para si próprio, né? No sentido de ter uma ética ali, antes de você julgar da ética que vem do externo, mas com relação a si próprio. No relato lá do menino, né, que ele falou, que eu citei o negócio das pérolas na coluna, lá tem um relato, um processo de visualização também, né, que tinha um menino, uma criança, estavam em coma por algum motivo, tá lá no texto lá do Joseph Murphy, quem quiser ver, acho que Poder do Subconsciente. E aí o pai chega, eles eram do segmento cristão, e começa a contar uma história para o menino, né, e que o Jesus está chegando e pega na mão dele, daí o pai pega na mão dele, e ele já está sendo curado, e tem uma luz que está envolvendo, ele conta, né, a história, e no dia seguinte o menino acorda do coma, né, e ele relata para o pai e para a médica que ele teve uma visão, que o Jesus apareceu para ele, e aí ele conta exatamente o que o pai falou para ele na noite anterior, enquanto ele dormia, né? É um processo de estímulo de visualização, e aí no caso ele está usando um elemento simbólico que é representativo para o menino. E aí eu volto de novo na questão do simbolismo, no processo de amplitude que pode ter de benefícios quando o nosso entendimento simbólico ele se amplia, e não só se amplia, mas ele também consome preconceitos e julgamentos pré-prontos, né, de alguma coisa que tenha vindo do campo social, cultural, etc. Mas também desse entendimento que acaba trazendo para nós do respeito no sentido da necessidade de cada consciência com o seu elemento simbólico para poder fazer um processo expressivo, né? Então, que de repente, para uma pessoa que é de outra cultura, é quase um estupro, diria assim, psíquico, uma violação gravíssima, de repente chegar que ela tem um monte de outros referenciais simbólicos e que você querer entuchar, né, um outro
que não existe ali referencial e colocar uns condicionamentos coercivos, né? E aí achando que vai fazer algum processo de cura. E aí aquilo, né, gera uma coisa não boa. Então, suponhamos que tem um ser lá, pode ser um hindu, pode ser um índio, na floresta, tem um elemento fulano lá que para ele representa, de repente você conversa horas com ele, representa, tem uma coisa próxima do Cristo. Você vai fazer um movimento ali, pode ser que ele não tenha o mesmo funcionamento, você pegar o cara que falou pro menino do Cristo e falar para ele. Não faz sentido, entendeu? Não faz um pingo de sentido para ele. Então, o campo de consciência dele não vai ter esse referencial. E aí, se ainda chega, né, nos processos, aí eu já entro no questionamento da questão da questão coerciva, e de identificar os discursos de discórdia contido em qualquer tipo de texto que usa elemento simbólico e associa com questão espiritual. E que são culturais, tá? São de períodos, eles são finitos, eles são específicos e são identificáveis quanto mais se aprofunda, cada vez mais claro, esses elementos eles não são, né, favoráveis para todas as consciências como um todo, né? E podem ser percebidos, talvez para um indivíduo ou outro, como um processo invasivo. Então, só para ficar mais claro, essa questão do elemento coercivo que eu falei seria no sentido de, por exemplo, aquelas condicionantes coercivas, né? Então, por exemplo, chegasse lá, pegasse essa figura do Cristo, levasse para o cara lá que nunca ouviu falar, e aí trazer todo um processo, entre aspas, curativo, e condicionar que se não for por aquele ser fulano, né, às vezes nem é a questão do Cristo, que eu acho que o Cristo é bem mais amplo, mas quando fala assim, nessa ideia, saindo do Cristo um pouco do Deus, né, tem vários nomes, e aí condicionar que só se fizer aquela coisa, que aquele Deus, não sei o que lá, porque se não fizer, vai ser perseguido, vai ser amaldiçoado, vai perder tudo, e não sei o que, entende? Esse tipo de coerção, ele fica funcionando como se fosse um gatilho negativo instalado na pessoa, né? Que ele meio que tenta prender a pessoa naquela ideia. E ele pode ser talvez até pernicioso no sentido de a pessoa elevar ainda mais essa questão que está mais para o lado da espiritualidade, né? De ter um entendimento mais primoroso dessa própria divindade dentro de padrões mais elevados, que vamos chamar aqui do que são os que vão impelir um comportamento mais agradável, né? Então, que seria da alegria, da satisfação, da beleza, da compaixão, do carinho com os outros, com si próprio e etc. Né? E aí isso inclui até questões de acepções diferenciadas da mesma coisa, né? Então, suponhamos que tem duas pessoas lá que têm a mesma referência, só que uma acha que tem que converter a outra, porque a outra ela não tá vendo, entende? Meio que uma ideia assim de a pessoa se acha fiscalizadora do divino e se enfiou na vida alheia, digamos assim, né? Então, ela tem julgamentos, né, no fundo, ou outras questões pessoais, enfim. Mas imagina que tem a mesma figura, e aí tem ali umas duas pessoas, e uma tá lá, tá sempre fazendo suas práticas, etc., aquela mesma figura, seja o Cristo, por exemplo, mas ela não frequenta nada, não tem um apego, não fica pregando por aí. Aí tem uma outra que tem um outro padrão, e ela frequenta, fica pregando por aí. Ela enfia na cabeça dela que ela, um dia eu vou fazer aquela pessoa aceitar Jesus. E aí ela faz um processo projetivo, usando da figura simbólica. Entendeu? Isso também pode ser pernicioso. É a mesma figura, as duas estão fazendo práticas talvez similares, ou pelo menos dentro da mesma representação. Só que a diferença é que uma está na prática em si, e a outra está meio que no modelo que talvez esteja dentro daquela questão que eu falei da ritualística, mais associada ao padrão cultural, né? E que por sua vez está mais preocupada com a percepção do que os outros acham, talvez, do que da experiência genuína em si. Ou tá com um julgamento deturpado de alguma coisa para fazer esse movimento, entende? Mas aí seria, entende? Não é o mesmo, não é símbolo diferente, tá?
mas tem, às vezes, uma acepção diferente, né? Então, suponhamos que essa é uma pessoa que está lá fazendo direto, mas ela está mais na prática mesmo do que dentro dessa questão de a prática ter valoração, porque está na visibilidade social ou não. Para essa pessoa, então, pouco importa, ela está na prática. E, de repente, ela vai se desenvolvendo e ela vai tendo aqueles discernimentos que eu falei lá atrás, que o símbolo ele vai ganhando complexidade, e pode ser que a pessoa ela vá agregando valores e, ao mesmo tempo, que ela vá soltando outros que não servem mais, porque ela vai identificando esses padrões culturais, entende? Que são finitos, que não tem serventia no nosso momento, que já é mais evoluído, né, no agora. Então, vai soltando aqueles padrões. Então, certas ideias, né, que são mais assim, um caráter de manifestação do divino de uma forma ainda um pouco primitiva, né, muito parecido com o ser humano, no seu padrão de manifestação instintivo, desenfreado, colérico, né, ou de períodos aí onde ou em situações, etc., que a violência ela é um fator de expansão ali em nome dele, ela some, isso para de fazer sentido. Né? Isso começa a fazer sentido, mas é colocado dentro do seu contexto. Que, tá, isso daqui, porque entendam que é bem interessante, a gente está tratando de questão espiritual. Então, a gente tem ali, dentro desse elemento simbólico, toda essa questão que é o texto, é o discurso, é a palavra, mas a gente tem na pessoa, na experiência, no que está gerando, os elementos que são os emocionais, né, o instintivo, que você vai transcender, e aí isso vai ter um entendimento dentro da onde? Do campo racional, né? E só que é espiritual, então tem as questões da consciência, que lembra que eu falei lá atrás, diferença de mente e consciência que eles colocam, que aí já estaria para além. Então, né, você pegar e você vai entender esses textos, e ainda se tiver experiência, que tem depois um trajeto que racionalmente somente, sem uma abstração mais elaborada, ele fica inteligível para algumas, né, para o ser. Porque são muito complexos. Não que sejam complexos, são difíceis de entender. São complexos porque eles têm muito mais recursos. Então, imagina que o processador aí, o cérebro, ele vai aprender, né? E a consciência que está para cima dele a trabalhar de um movimento diferente do que vinha trabalhando antes. Precisa mais espaço, é mais rápido, aqui a coisa vai ficar muito mais evoluída, muito mais ligeira. Então, tem essa questão. Esse padrão, então entendam, esse padrão que eu falei que a pessoa está lá experienciando o seu movimento, então ela começa a liberar daquele mesmo símbolo, né, que eu estou dando um exemplo das duas pessoas, começa a liberar essas referenciais ou associações, vamos dizer assim, né, que eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do padrão do comportamento associado ao divino, que ele é mais primitivo, ele é violento, ele é agressivo, ele é coercivo, ele é dominação e controle, ele é escravagista, de alguma maneira. E ela vai começar a ter uma acepção maior desse padrão, que ele vai unindo ali, que tem mais a ver com aquele padrão de persona, tá? Enquanto que às vezes a outra pessoa que está lá dentro do rito, que está tendendo mais para um olhar do condicionamento social, às vezes ela não desapega, ela fica andando com aqueles dois elementos, né? E eles são conflitantes, né? No sentido tipo, ela afirma para ela que, digamos, que aquela figura, que é o Deus, é amor. E aí ela tem todo um conjunto, né? De explicativos para ela mesma, no seu campo de consciência, do que esse amor é. Então, todas essas referências, de fraternidade, etc. Né? Que vai gerar carinho, vai gerar respeito. A abundância divina significa que não está faltando nada. Ninguém precisa perder para o outro ganhar. Todos podem ganhar. Então, não tem sentimento de escassez. Como tá difícil, tá tudo ruim, ó. Né? Então, assim, esse é uma coisa. Aí ela mantém junto com isso, no elemento psíquico dela, sem contextualizar que nem a autoconsciência primeira que eu citei que fez, essa outra referência que ela é contrária a essa referência desse amor que ela fala. Então, daí aquele lá coage, persegue, se você não me obedecer, você vai perder tudo e vai jogar praga na sua casa e não sei o que lá. Entendeu?
isso pode gerar isso eu estou citando porque é o movimento mais básico para entendimento, que é do cristianismo, né? Que tem um bocado de gente e ele está vinculado com vários outros ritos em vários sincretismos diferentes. Mas ele entende que eu estou tentando explicar aqui que para uma consciência, o estado de entendimento dela, porque tem as outras questões que eu já citei antes que podem ajudar a elaborar melhor essa questão, não colocam cada uma dessas referências de aprendizado, digamos, que ela tem no lugar correto. Então, de certa forma, tem ainda aprendizados ali que precisam ser assimilados corretamente para que cada uma dessas figuras seja colocada no seu devido lugar e para que a pessoa manifeste aquele padrão de expressão. E às vezes não é nem uma questão só de consciência, também é da expressão da pessoa. Tem essa questão também do que é genuíno, aqui volto de novo. Vamos pegar que essa primeira exemplo que eu dei está num padrão genuíno, esse outro que está olhando para lá querendo converter, mas a outra está fazendo a mesma coisa. Só que essa daqui tem a outra que está com os dois simbolismos conflituosos e que está vinculada ali com o rito, mais tendendo para o social, não conseguiu ter ainda esse discernimento. Será que deu para entender? Porque aqui vai ficando, assim, bastante abstrato. Qualquer coisa, pergunta aí, que depois eu vou tentar dar um explicativo com o organograma aqui, tá? Porque isso daqui era para ser bem só o introdutório, porque a questão, quando entra em questão religiosa, é bem delicado mesmo. Porque já passou muitos milênios com muitas interpretações, manipulações, né? Evoluções muito positivas e também deturpações não muito eficientes. Então a gente vai tentando buscar separar esse joio do trigo aqui, né? Então, deu para entender mais ou menos? Então, tem a questão lá que eu falei de você usar um símbolo e entuchar no outro. E aí, o que seria esse estupro mais, essa violação? Talvez a sustentação desse gatilho, digamos assim, negativo, estaria mais nessa condicionante, né? Ela não é uma condicionante como, por exemplo, não matarás, né? Que é uma violação da vida gravíssima. Ela é uma condicionante num interesse ritualístico específico do rito. Então, se você não seguiu Deus fulano de tal, e aí ela determina antes lá alguma coisa, e ainda coloca alguma coisa muito negativa desse Deus, vai acontecer tal coisa, entendeu? E aí vários outros discernimentos também, que são os estados de entendimento, né? Quando, por exemplo, tem outros textos juntos ali, e aí você entende que nem da questão do Buda, que ele vai falar do campo mental, né? E que ele vai falar da pessoa entrar em coerência interna, se atacar a luz do Buda e etc. Tem outros textos anteriores explicando aquilo, só que ele é bem mais explícito. Aquilo tem a ver realmente com o fato de, tipo, a pessoa... É como se ele dissesse assim, a pessoa tem que buscar ver a pluralidade. E quando ela vê, ela vai começar a trabalhar isso dentro desses elementos para se liberar das emoções negativas que propagam a dúvida, a discórdia, o medo, ou coisas nesse sentido, né? Então, é esse trabalho que ela vai fazer. Então, aquele processo... que seria o que ele fala que vai acontecer na mente, já fica claro que o caso do acontecer é porque a pessoa se nega a pular de repente alguma etapa de evoluir e ela fica presa naquilo, por exemplo, ou enquanto um rito religioso que está de alguma forma engessado, como se estivesse congelado, impedindo a pessoa de evoluir de alguma maneira, ou num tipo de relação consigo próprio, com o meio ou com o outro, né? Que também está atrapalhando, tem uma série de questões, mas ali fica claro, dado textos anteriores e póstumos, daquele trecho do Buda que eu citei, ele tem em alguns sutras do Buda isso. Que ali não seria esse caráter coercivo de tipo, se você não me seguir, vai acontecer tal coisa para você. Ele não fala em nenhum momento, ele só fala que irradia-se tal uma coisa boa e que quem tentar atacar essa luz corre risco de sérios e graves danos, etc. E ele cita como. Só que antes tem todo um explicativo, não só no sutra, mas nos textos adicionais, e depois. Que basicamente ali ele está dando um indicativo do conflito que pode acontecer na psique de uma pessoa que vem com uma negatividade, por exemplo, e joga em cima da consciência búdica que está irradiando seu amor. Lembra da figura lá? E a figura é bem representativa para isso. Eu não cheguei a trazer... eu não trouxe aqui ainda. Vou explicar rapidamente a figura.
que tem o Buda e ele está desenhado com uma luz ao redor, assim, brilhante, e aí figuras que representam alguma coisa ou demonizada, ou negativa, ou padrão de comportamento negativo de alguém, instintivo, emoções, etc. Figura que representa alguma coisa não positiva, joga uma coisa, né, mal intencionada, digamos assim, jogam flechas no Buda. E as flechas batem na aura que está em volta de todo aqui o corpo do Buda, e elas caem no chão como flores. Elas se transformam em flores. Então ele está fazendo um processo de transmutação de qualquer elemento negativo em vida. Entende? É diferente. Então, ali no texto ele explicita o que a gente poderia entender como se fosse assim. Ele não manda nada de volta para o outro, ele não condiciona nada no outro. Só que se o outro tiver algum problema é porque ele começa a acumular dentro dele o mal que ele está semeando. Porque ele não para de semear e tudo que ele joga não pega no Buda, e ainda o Buda transforma numa coisa boa, né? Que é as florzinhas que aparecem caindo ao redor dele, representando ali tudo que é o potencial de vida, tá? Então, e isso tem, aqui eu ainda coloco, para não ficar uma questão, mas então é melhor que outra religião. Tem duas questões que eu acho que é importante ver nesse simbolismo, nesses entendimentos, considerando tudo isso que eu falei, que é, uma é a questão, primeiro, de separar essa coisa do que é histórico, do que é conveniência histórica e do que é experiência genuína, tá? E aí depois tem os entendimentos, porque de repente, se alguém pegasse uma fragmentação desse texto e dessa figura, talvez fizesse uma acepção do mesmo condicionante que eu citei anteriormente, por exemplo, que tem às vezes em algumas interpretações, eu diria cristãos, né? E que gera um modelo projetivo de ataque maldoso, entendeu? No sentido de a pessoa fala, se você não aceitar a Deus, mas de repente dentro dela o entendimento dela é, se você não vier para minha religião. Se você não vier para minha religião, Deus vai destruir sua vida. Então, isso é uma coisa, tá? Outra coisa é e mesmo assim, né, ainda tem essa questão da projeção, ela nunca é positiva, né? Mesmo que a pessoa mudasse, não, se você não aceitar o amor, né, mesmo assim. Então, você vê que nesses textos mais evoluídos, sempre trazer para si, ele é o que permite o maior processo, assim, de entendimento. Seria, o que eu quero dizer com isso seria mais ou menos assim, imagina que a pessoa pediu a sabedoria divina, e aí veio e tá aquela nuvem gigantesca e luminosa na cabeça da pessoa. Só que ela precisa olhar para cima e ela quer ficar olhando ali no mesmo lugar, entendeu? Ela precisa olhar novas questões para entender aquela sabedoria. Ela precisa se liberar de alguns bloqueios para entender aquela sabedoria, mas ela tem que entender a sabedoria mantendo aquele texto daquele mesmo jeito, com aquele mesmo entendimento, com aquele mesmo ritmo e naquela mesma religião. Pode ser que às vezes para ela liberar ou ter um entendimento maior sobre outras questões, a pessoa precise de novos conhecimentos para ter uma base comparatória, para que a mente dela tenha um discernimento melhor de tal questão que ela quer entender, para que o símbolo que ela olha possa ter possa vir a ser um referencial mais produtivo, digamos, né? Enquanto estímulo, toda vez que ela se relaciona com aquele caráter simbólico, né? E que não necessariamente ele é só imagem no sentido, a gente está falando de religião, estátua, os desenhos que tem nas escrituras ou coisas assim, né? Mas também a visualização, ela entra nisso, né? Quando a pessoa mentaliza, isso é uma imagem. É uma forma de você criar uma imagem e fazer um tipo de conexão, né? E essa imagem veio de um ambiente anterior, ela pode inclusive ser uma imagem criada. Eu posso pegar, por exemplo, eu tenho um novo entendimento da referência do que é aquela representação do Cristo, eu crio uma nova imagem para aquilo. E no sentido, eu estou colocando que seja positivo, né? Uma nova imagem para aquilo que represente aquele novo entendimento, que por sua vez, às vezes para minha pessoa, ele acaba se despregando do processo religioso. Entende? Então ele fica mais universal. Ele fica mais ele mesmo, né? Ele fica mais a experiência dele conversando comigo. E não a experiência dele morta lá 2000 anos atrás, com aquele monte de coisas conversando comigo. Entende a diferença? Né?
Só falando de várias formas assim de pensar a questão para se entender essa diferença. Então, isso é umas coisas interessantes, e entender isso ajuda a entender outras coisas. A condicionante, no caso, quando eu falei também, ela pode não estar só aqui, então, quando eu falei que isso pode ajudar muito em questões que não são religiosas, isso pode ajudar a pensar também como algumas condicionantes, por exemplo, e não no sentido de quando está numa piada ou num bom humor, porque aí sua vibração, sua alegria está se expressando e acaba que talvez tenha menos poder de valoração qualquer tipo de condicionante negativo imposto sobre si mesmo através da palavra, visto que aquilo está sendo, né, tá vinculado com todo um contexto onde você está trazendo um bom humor para liberar uma coisa, no sentido de que no fim daquilo, aquilo traduzido seria não me importo, solto, entende? Mas tem outras coisas que às vezes você começa a perceber que houve na falácia do outro e aquilo, né, ou que vem mesmo de um ambiente social, cultural, de grupo, de comunidade, de família, não pode ser a própria ou pode ser outras, né, e que fica às vezes autoafirmando uma coisa negativa ou direcionando uma negatividade a uma tal questão que você queria que fosse melhor, tá? Aquela coisa sempre assim, mas sempre acontece daquele jeito. E às vezes a gente vê essa condicionante, né? Que é infecciosa, no sentido de que a pessoa se relaciona com, daqui a pouco ela, eu comecei a falar isso. A gente vê essas condicionantes várias vezes, algumas não são nem negativas nem positivas, mas que vão ali acontecendo e se propagando nas falas, né? Conforme as pessoas se relacionam. Mas no sentido de ser um elemento construtivo, é interessante observar essas que não servem para que a gente possa liberar, e tem mais, não ficar só vendo que não serve, que você pode liberar. Ver também, uma vez entendido, porque tem que ter o discernimento do que seria esse que não serve, o que serve, para evoluir, e com a coerência, também observar aquilo que serve. Então tem as condicionantes positivas, né? Tem um monte de situações que você pode determinar para se impelir num padrão mais positivo e que não precisa se autocoagir para que você ande. Tem gente que às vezes elas têm essa necessidade, elas entendem que elas têm, então elas meio que escolhem alguns padrões para se chutar a própria bunda para andar. Tem outras pessoas que pode ser que isso não serve para nada. A pessoa anda melhor quando ela tá com mais alegria. Entendeu? A pessoa anda melhor quando ela canta, dança e tal, e aí de repente ela se sente bem e vai e começa a fazer um monte de coisa que ajuda ela e os outros. Então, assim, isso tem a ver com uma série de questões que é individual, porque não é só o elemento simbólico, né? No caso que a gente deu um monte de referência que esteja lá na pessoa, mas todas as outras coisas de como a pessoa foi se desenvolvendo, das escolhas que ela foi fazendo, discernimento que foi tendo, de como que essa consciência se ampliou, se limitou, se congelou, ou está crescendo, né? Tipo, se permitiu, selecionou, coisas nesse sentido, né? Então, tipo, entendendo que é o ser todo e como é que esse símbolo vai trabalhar, aqui eu já estou indo um pouco mais além. Então, atentem, né, quando eu falei questão da condicionante. E se lembrem, tem os níveis de entendimento. Então, no sentido de você pegar um índio lá no meio da floresta, você contaria a história, a mesma história que o cara falou do Jesus, só que dentro do contexto onde uma figura muito parecida com esse padrão, que gera um amor, o carinho, etc., tá ali. Ou se ele ainda não chegou nesse estágio e ele não tem uma figura nesse grau de expressão mais depurado, digamos assim, né? Então, achar o que tem ali de mais próximo, né? Que para ele representa uma cura, um livramento, um etc. Então, assim, duas questões muito interessantes que emergem aqui, né? Que eu vou falando. Uma é esse de olhar o que de fato é um elemento psico-representativo daquele indivíduo, e a outra questão é de como mais poderoso pode ser o entendimento de uma pluralidade significativa em cima de um elemento simbólico, mas não só o entendimento da pluralidade interpretativa, mas também na remoção de impressões, né, pré-prontas ou gatilhos autoimpostos ou heterossugeridos por alguém ou pelo meio, né, que viessem manter associações negativas, muitas vezes, como eu venho citando em toda a elaboração desse texto hindu,
que não existem, né, de fato, que são só ali uma questão de falta de conhecimento, de um grupo que só conhece uma cultura e olha para outra, né? A mesma coisa, e aí ainda tem a questão da evolução da religião. E eu não vou falar isso aqui, mas tem um outro vídeo que vai sendo disponibilizado aí que tem a ver com a cultura iorubá, porque tem a ver, né, com o período do Brasil, colonial, etc., e que fala um pouco, né, dessa questão de acepções até diferentes dentro desses processos de práticas desse segmento religioso e do seu caráter simbólico, inclusive, né, que é o nosso foco aqui. Então, de tudo isso, que eu acho que é importante ressaltar essas questões, já que aqui a colocação é não só trazer o elemento simbólico, no sentido, o que isso significa? Isso significa tal. Se eu fizer isso, eu estou te hétero só sugerindo, né? E trazer um senso crítico para compartilhamento, para você que está me ouvindo, implica em ter essa profundidade, já que aqui a minha proposta é esse entendimento desse uso simbólico como elemento de crescimento, né? De qualquer forma que for, mas um crescimento que possa ser percebido na sua expressão prática, né? Do seu falar, do seu pensar, do seu sentir, e que postumamente, inevitavelmente, vai acabar se manifestando nas questões do campo material de uma forma muito bem elaborada, né? Semelhante às questões que já estão se mostrando bem elaboradas no seu campo psíquico, mental, emocional, de compartilhamento, de entendimento das coisas. Simbologia do leão. Lioa filosófica, identificando limitações, congelamentos, discernimentos, liberações, expansões e níveis de entendimento em uma imagem. Tratamos nesse momento de símbolos e imagens, discursos e interpretações relacionadas a religiões e espiritualidade. Áudio gravado em março de 2023, entre vários dias e adicionais em 13 e 14 de março, para compartilhamento educativo em Estúdio Alfa e Ômega Criativa, por Cibele Manweiler.